Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Dia Nacional da Escola Dominical. Nós iremos comemorar neste domingo. Estou gravando esse vídeo da lição 11. Parabéns a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Superintendentes, professores, alunos, vocês estão de parabéns. Deus continue abençoando a Escola Dominical no nosso país. A lição 11 tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O texto áureo de nossa lição. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Está em Ester capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ester, capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção. A palavra-chave é humilhação e honra. São duas palavras-chave. Nós temos três objetivos específicos nessa lição. Quais sejam? Identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e traçar o perfil da síndrome do imperador. Queridos, nós vimos na lição anterior que Ester preparou um banquete para Assuero e Amã. E ao invés de fazer o seu pedido diante do rei, ela os convidou para um outro banquete. Aquela noite, entre um banquete e outro, iria ser decisiva para Mardoqueu e também para a história, o rumo que a história iria tomar. Deus haveria de manifestar a sua misericórdia e honrar a Mardoqueu naquela situação. Nós iremos ver que a noite que antecedeu esses fatos, aqui o rei perde o sono e Amã vai dormir planejando enforcar Mardoqueu, matá-lo. Nós iremos para o nosso quadro resumo e ele fica disponível no final do vídeo. Você pode pausar, fica 5 segundos. Para você pausar, tirar um print da tela, seja para fazer uma revisão da lição ou mesmo para aproveitar na escola dominical devidamente adaptado, se assim você o desejar. O primeiro ponto, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. O número 1, uma noite decisiva. Apresenta-se dois cenários nessa situação, naquela noite que antecedeu o segundo banquete. Assuero ele vai para o seu aposento e desta feita perde o sono. E Amã sai exultante, melhor dizendo, de alegria por ser convidado pela rainha também para o segundo banquete. Mas logo aquela exultação de Amã se transforma em fúria ao ver Mardoqueu não se reverenciando, ou melhor, não o reverenciando. Capítulo 5, versículo 9. Ele sai enfurecido logo após sair do palácio pelo convite da rainha. Porém, naquela noite também, Assuero perdeu o seu sono. No capítulo 6, versículo 1, diz o texto que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Veja que naquela mesma noite Assuero perdeu seu sono, mas Amã foi dormir com tudo planejado. Quando chegou em casa, preparar uma forca para Mardoqueu e pedir ao rei no dia seguinte que o enforcasse. O número 2, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu estava com seu futuro planejado por Amã para ser enforcado, Deus tinha um futuro melhor para ele no dia seguinte. Uma honra estava sendo preparada pelo próprio Deus através do rei. O seu futuro, Deus haveria de honrá-lo. Queridos, nós vemos aqui os relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida vai ou pode influenciar o nosso destino. Mardoqueu aqui, nos seus relacionamentos com seu inimigo, estava planejado para a sua morte, mas o que ele construiu ao longo de sua vida, sendo servo obediente do rei, denunciando uma conspiração contra a vida do rei, também
teve no seu devido tempo a sua recompensa. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos ensina a termos um relacionamento construído em família, ensinando nossos filhos. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Em João capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus deu o seu mandamento para os seus discípulos, para a sua igreja. Nós podemos aplicar: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós também uns aos outros vos ameis. Note o relacionamento que temos que ter uns com os outros, é um relacionamento de amor. O mandamento de Jesus é um mandamento de amor, nós devemos amar uns aos outros. Os nossos relacionamentos devem ser pautados no temor a Deus. O mandamento de Cristo, que vos ameis uns aos outros. O número 3, 5 anos depois, já haviam se passado cerca de 5 anos, desde o dia que Mardoqueu descobriu a conspiração contra o rei e fez a sua denúncia através de Ester. Deus, naquela mesma noite, depois desses acontecimentos, 5 anos mais tarde, tirou o sono do rei. Por quê, queridos? Porque é Deus quem dá aos seus amados o sono. Nos diz o salmista no Salmo 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja que Deus é quem dá o sono, é Deus quem também tira o sono. E naquela noite Deus tirou o sono do rei. A providência divina naquela noite fez o rei ler exatamente no trecho em que estava escrito que Mardoqueu descobriu e denunciou a conspiração contra o rei. Em Ester capítulo 6, versículo 2, diz a palavra do Senhor: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teles, ou melhor, de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está citado pelo nosso comentarista, a palavra de Deus diz que, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja, o bem estava como providência de Deus para a vida de Mardoqueu, mesmo que o seu inimigo tinha já planejado um futuro de morte para ele, mas Deus haveria de providenciar um futuro de honra. Assim, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. O segundo ponto, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. O número 1, um ato de justiça. Queridos, quando o rei mandou ler o livro das crônicas, diz o texto no capítulo 6, versículo 3, que é a continuidade, que o rei então disse que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. A pergunta que o rei fez. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Não tinha registrado no livro das crônicas a recompensa de Mardoqueu por ter denunciado aquela conspiração. Mas o rei, naquele mesmo ato de perguntar, fazer uma pergunta, uma indagação, a honra que foi dada a Mardoqueu não ter sido registrada, se confirmou. E ele perguntou então, na dúvida, quem era que estava no pátio. Veja, Amã vinha para pedir que enforcasse Mardoqueu. Uma forca já tinha sido preparada, tudo planejado por Amã. Os seus jovens sábios disse ao rei, no versículo 4 ainda, o texto fala que Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Diz o versículo 5 ainda, e os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Nesta hora, o definidor da bênção de Mardoqueu foi o seu próprio inimigo.
E diz o texto: e entrando Amã, o rei lhe disse: de que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Veja, a presunção e autoconfiança de Amã fez com que ele definisse a própria bênção de Mardoqueu. No capítulo 50, versículo 20 do livro do Gênesis, houve uma preocupação dos irmãos de José depois que seu pai Israel morreu e foi sepultado na terra de Canaã. Chegaram para José preocupados que podia José agir da mesma forma que eles fizeram com José. Eles foi quem prenderam, ou melhor, eles quem prenderam José e o venderam para o Egito. Porém, José disse aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Da mesma forma de que o mal planejado contra José, Deus o tornou em bênção, Deus tornou em bênção o mal planejado por Amã contra a vida de Mardoqueu. O número 2, presunção e autoconfiança. A proposta do rei no versículo 6 ainda foi perguntar a Amã: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Como antecipado aqui, Amã logo julgou no seu coração de que ele seria o honrado pelo rei. A pergunta do rei seria para ele, direcionada a ele. Ele seria o digno de honra. Porém, quando Amã disse ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, de que o rei se costuma vestir. Mande também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa na sua cabeça, ou melhor, a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Quando Amã falou isso para o rei, presumindo ele de que seria ele o detentor da bênção, de que seria ele honrado pelo rei, logo ficou frustrado quando o rei disse: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, de que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Queridos, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O mesmo orgulho e soberba apresentado aqui no texto que estava no coração de Amã, o mesmo sentimento nós vemos no próprio diabo, de que foi causa de sua queda. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14, nos diz o texto através do profeta que recebeu de Deus a revelação do que aconteceu com a queda do diabo por conta de sua soberba, do mal que se encontrou no seu coração. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Versículo 14. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que este tipo de sentimento não agrada a Deus. O sentimento de presunção e autoconfiança de Amã foi a causa de sua própria queda. O número 3, o devido lugar de honra. Depois que Amã fez tudo o que saiu da sua boca, conforme o mandato do rei, e honrou Mardoqueu, ele próprio seria o puxador do cavalo, apregoando na cidade: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele, Amã, voltou para sua casa, tremendamente angustiado, envergonhado. E Mardoqueu, conforme este capítulo 6, versículo 12, voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter
os pés no chão. Assim, o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a síndrome de imperador. O número 1, a soberba de Amã. Conforme o texto nos revela, nos mostra, Amã sugeriu ao rei, pensando ele ser merecedor da bênção. Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei, conforme Esther capítulo 6, versículo 8. Atualmente tem sido identificado esse tipo de síndrome, em crianças especialmente. O comentarista nos diz, atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São pessoas egocêntricas, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o apóstolo São Paulo nos diz através da instrução para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E ele descreve uma lista de adjetivos de pessoas, desses homens que são amantes de si mesmo, ou seja, egocêntricas. Em Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, nos diz o sábio: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja que a disciplina faz a correção. E tem várias formas de disciplinar. Aqui, a palavra de Deus mostra que devemos corrigir para não acontecer que os filhos cresçam sem limites. O número 2, um mau prenúncio. Amã, quando chegou em casa, arrasado pela situação que havia ocorrido de ter honrado Mardoqueu, sua mulher lhe declara juntamente com seus sábios. No capítulo 6, versículo 13, depois que Amã conta-lhe tudo o que aconteceu, diz a sua mulher e os seus sábios: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos seus sábios pode aqui demonstrar que eles já conheciam a história dos judeus. Era um mau prenúncio para Amã. Assim, a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como lição prática para a nossa vida, nós podemos repetir aqui o que está no texto, na verdade prática de nossa lição. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele.